Alunos, hoje vamos falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas nada mais é do que um período da história que foi conhecido como República Velha e para muitos historiadores como Primeira República. Nesse período, nós fizemos uma primeira contextualização falando sobre a formação dos governos totalitários, ou seja, os Estados Unidos estava terminando a crise de 1929, o crack da Bolsa de Nova York. Também, falando sobre a Europa, estava surgindo o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Nesse contexto, surgiu no Brasil uma política chamada política do café com leite, das oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo. Quem estava no poder na época era um presidente chamado Washington Luiz. Nesse ano ia haver uma eleição para presidente da República. Quem concorreu? Ia concorrer Getúlio Vargas, o seu vice, que era paraibano, chamado João Pessoa, que até hoje é a capital da Paraíba, em homenagem a ele. Tem um fatinho que depois a gente pode falar em outro vídeo. Sobre isso veio Júlio Prestes, que foi o candidato que, na realidade, ganhou as eleições, mas não assumiu o poder. Por quê? Porque as elites da época, da oligarquia, o que significa oligarquia? Governo de poucos, ricos e donos de terra. Essa oligarquia queria acabar com o poder de São Paulo e queria implementar Getúlio Vargas, né, no poder. Então, Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas houve uma rebelião, uma revolta, uma revolução que pode ser mais chamada por um golpe, porque revolução é uma coisa que é dominada pela população. É uma coisa que aconteceu igual na Rússia, na Revolução de 1917, que foi a população que pegou nas armas e destituiu o poder. Aqui no Brasil foi o inverso. Foi a própria oligarquia da Paraíba, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que organizou o movimento junto com os tenentes e tiraram do poder à força o Washington Luiz. Então, a partir daí, começa um novo período da história conhecido da década de 1930 a 1945, conhecido como a Era Vargas. Então, nesse período, o que vai acontecer? Nesse período, o Brasil, ele era basicamente agrário. O que plantava aqui no Brasil? Era café, que servia para exportação. Mas estava começando, né? Hoje tem 200 e tantos milhões de habitantes, na época existiam 40 milhões de habitantes e a maioria moravam nos campos, nas fazendas. Mas Getúlio Vargas, né, estava começando a industrializar o Brasil. E nessa época, né, que estava começando a industrializar o Brasil, surgiu um tipo novo, de uma classe nova no Brasil, chamada operariado. Esse operariado começa a exigir melhores condições de vida. Então, essa situação, esse momento histórico é o que estava começando a surgir no Brasil no início da Era Vargas.